Fala pessoal, muito bom dia. Meu nome é Gabriel Soares, sou consultor especialista de manufatura aditiva aqui da LWT Sistemas. E mais uma vez vou estar acompanhando vocês nesse webinar com o tema Otimização de processos utilizando a manufatura aditiva, onde eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou apresentar algumas aplicações e alguns cases onde foi possível otimizar, reduzir estoque e até trazer inovações da indústria 4.0 como uma digitalização de estoque, um estoque virtual para impressões em 3D por demanda. Então uma coisa muito nova, uma coisa que ainda aqui no nosso Brasil está engatinhando, mas eu queria dar esse passo, esse chute inicial e apresentar essas possibilidades para vocês. Mais uma vez queria agradecer muito a participação de todos, lembrando que o nosso chat está aberto para dúvidas, então durante a minha apresentação vocês podem escrever questionamentos, dúvidas, perguntas, que sintam-se à vontade para tá fazendo isso, tá bom? De uma forma bastante rápida e de uma forma bem simplificada, vou apresentar para vocês a LWT, as empresas que nós representamos. Nós trazemos soluções dentro do desenvolvimento CAD até a materialização e a concepção do seu modelo final, que é a partir da manufatura aditiva, a partir da impressão 3D. Então, vamos lá, vamos iniciar isso. A LWT é uma empresa 100% nacional, com atuação, claro, em todo o território nacional, representando empresas, representando as líderes do mercado, né? Aqui no cantinho esquerdo eu deixo o nosso QR Code com o link, né, das nossas mídias sociais no nosso site. Lá sempre estamos colocando artigos, informações sobre manufatura aditiva, além dessas outras empresas das quais representamos. Então vamos entender um pouquinho melhor o que fazemos e quem são essas empresas. Representamos a Dassault Systems, né? Nós somos hoje certificadores da Dassault para comercialização e implementação da plataforma de PLM, do 3G Experience, trabalhamos com CATIA V5, Delmia e outras brands, né? Somos certificadores também de forma internacional, você que deseja somar no seu currículo esse conhecimento de softwares de modelamento 3D a partir do CATIA, né? Temos cursos de CATIA Fundamentos, CATIA Superfícies, entre outros módulos que você pode estar se especializando. Se você deseja conhecer um pouquinho desse software de modelamento 3D avançado, conte conosco, entre em contato lá pelas nossas mídias sociais ou pelo nosso telefone, que a gente com certeza vai conseguir ajudar vocês. Bom, e agora sim, já entrando no mundo da manufatura aditiva, representamos a empresa MakerBot, uma empresa com um segmento diferente do segmento industrial, onde ele volta suas aplicações, suas peças, suas construções 3D, mais para um ambiente educacional, mais para uma implementação da cultura de impressão 3D, entender como a impressão 3D funciona e quais os benefícios que ela pode trazer.
Representamos também uma empresa chamada Materialize, onde se disponibiliza um software chamado Magix, né? Um software de reparação e preparação de arquivo para impressão 3D, um fatiador comum para diferentes tecnologias e diferentes marcas de equipamentos de manufatura aditiva. E por fim, representamos a empresa Stratasys, a líder mundial no segmento de impressão 3D, principalmente dessa tecnologia bastante conhecida e bastante comum no meio industrial, que é a tecnologia de FDM, de Fusion Deposition Modeling, a tecnologia que vai ali pré-fundir, né, vai pré-derreter o material termoplástico, construindo camada sobre camada até a materialização completa do seu modelo físico, elevando o nível um pouco já para os setores de manutenção, para os setores de substituição de peças sobressalentes, e é exatamente isso que eu quero comentar com vocês no dia de hoje. Vou puxar um pouquinho o tema de DDM, um webinar que já foi ministrado aqui pela LWT, onde você utiliza essa manufatura para criar peças ou de uso final ou peças que estarão no seu produto final, de uma forma direta. A LWT está muito presente nas principais empresas aqui do estado de São Paulo e também em todo o Brasil, né? Hoje trabalhamos com uma equipe bastante completa da parte de Stratasys, da parte de Dassault, entre outras características dessas empresas nós conseguimos atender. Tá certo? Bom, gente, eu não quero tomar todo o tempo apresentando a LWT, claro que esse não é o nosso foco aqui hoje do nosso webinar. É falar realmente sobre a otimização de processos utilizando a manufatura aditiva por meio da impressão 3D, otimizar o seu estoque, aumentar o seu capital de giro disponível para investimento dentro da empresa com a implementação dessa tecnologia, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho melhor como a gente pode usar a impressão 3D para beneficiar o setor industrial. Bom, gente, manufatura aditiva. Este termo representa um grupo, claro, de tecnologias de fabricação digital, que são capazes de criar os objetos físicos a partir de um modelo, de um CAD digital. Como característica comum, o conceito é adicionar camada sobre camada, uma sobre a outra, até chegar no seu produto final. Tem um livro muito comum, eu já comentei com vocês, o livro do escritor Volpato, né, um cara especializado aí também nesse setor de manufatura aditiva, que lá em 2007 ele fez uma citação, fez a seguinte citação: a perspectiva para a evolução das tecnologias de manufatura aditiva e dos processos produtivos, ela tende a elevar o nível da prototipagem rápida, ela tende a ir para um segmento DDM, de Direct Digital Manufacturing, e com essa evolução melhora todos os seus processos dentro da sua fábrica, trazendo uma manufatura mais simplificada, uma manufatura mais otimizada para a fabricação de peças finais, bens de consumo, enfim, desse tipo de segmento. Então essa evolução ela já é imaginada, né, pelos entusiastas desde lá de 2007, uma tecnologia já antiga e completando 35 anos que está se tornando comum agora. Mas essas pessoas, esses especialistas já tinham uma visão muito bem afiada que a manufatura aditiva ia entrar com uma força incrível dentro da indústria. Bom, gente, já que o tema é otimização, eu busquei saber algumas explicações para esse termo. O que é otimização, né? Em matemática, o termo otimização refere-se ao estudo de problemas em que se busca minimizar ou maximizar uma função através de uma escolha cinemática dos valores e de variáveis. Então, é um processo que busca minimizar ou maximizar uma determinada ação ou função. Ou a otimização de produtos, isso já agora na área da logística, né, na área industrial e marketing, são metodologias para melhoria e qualidade nas oportunidades de um determinado produto. Sempre quando eu falo de otimização topológica, eu gosto de citar o Cortella, né? Tem uma frase muito interessante dele que eu acho que reflete muito aos processos de otimização. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então isso é otimização, é tornar ótimo aquilo que já é bom. Então vamos entender melhor o que é isso, né?
Para a gente atingir esse nível de otimização, para a gente chegar nessas características, nesses benefícios que a manufatura aditiva nos traz, nós precisamos pensar de uma forma diferente. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de implementar e nossa forma de projetar algum design que se adeque de uma forma mais fácil ao meu processo produtivo, para eu conseguir produzir isso na melhor velocidade, numa velocidade mais rápida, para eu conseguir produzir isso com um custo bastante baixo, para eu atender minha demanda, para eu ter uma velocidade de resposta melhor. E nem sempre, principalmente agora com a indústria 4.0, um dos pilares, né, bastante conhecidos aí, que é a manufatura aditiva, isso já se torna bastante ultrapassado. Eu não preciso pensar hoje como a minha peça será fabricada, né? Em vez de se perguntar essa forma atende aos requisitos, sejam eles mecânicos, sejam eles de design, nós temos que nos perguntar qual a melhor forma atende aos requisitos mecânicos, os requisitos físicos e os requisitos de design. Vamos simplificar um pouquinho isso e vamos entender aonde a manufatura se encaixa quando a gente busca otimização de processos dentro da nossa indústria. Bom, eu acho que vocês já estão cansados de me escutar dando esse exemplo sobre um cubo. Eu falo muito de cubo, né, que é uma geometria bastante simples e principalmente nos processos de manufatura subtrativa é muito simples de se produzir ou de se manufaturar. Vamos entender melhor o que é a otimização e onde que a impressão 3D entra nesse meio. Vamos comparar, aí a gente entra naquele conceito de mudar nossa forma de pensar e projetar. Vamos imaginar que eu preciso de um cubo totalmente sólido, mecanicamente resistente, com resistência térmica. Eu vou pegar um aço 1020 que seja lá no meu almoxerifado, vou fazer um corte lá na serra, se for uma barra já quadrada, beleza, eu já tenho um cubo totalmente formado. Eu tenho um sobremetal, vou chegar numa medida ali de um cubo de 50 por 50. Vou colocar na fresa, vou facetar os 6 lados ali do cubo e eu vou ter uma peça rígida, uma peça mecanicamente muito resistente para atender aos meus requisitos mecânicos. Isso é o pensamento comum que temos hoje, né? E na manufatura aditiva? Na manufatura aditiva, pensando na tecnologia de FDM, que é uma tecnologia voltada para a criação de peças fortes, duráveis e dimensionalmente estáveis, nós temos um bico extrusor que pré-derrete um filamento termoplástico a 0,4 de milímetro, né? Então um bico bastante fininho, onde vai depositar aquelas camadas sobre camadas, sejam elas de 127 microns, 174, 254 ou 330, depende aí do sistema que você estiver utilizando. Mas mesmo assim, para eu fazer um cubo de 50 por 50 com uma camada de 127 microns, né, eu vou precisar de mais de 400 camadas para conseguir fazer isso. Então um cubo que nos processos de manufatura subtrativa, os métodos convencionais, é muito simples, muito rápido, muito barato de se construir. Por impressão 3D eu vou construir uma peça, um cubo em 6 horas, um cubo de um plástico que não é comparável, não é comparado com aço, e com tempo e custos muito altos. E onde vale a pena isso? Vamos entender melhor o processo de otimização topológica para depois entrarmos em otimização de processos dentro da sua indústria.
Bom pessoal, então vocês conseguiram entender como é uma nova forma de se projetar, como é uma nova forma de se pensar para os processos de impressão 3D, para os processos de otimização. Então, vamos lá, nos processos de otimização topológica, pensando na manufatura subtrativa, o pensamento mecânico é: quanto menos material eu remover, mais barato, mais rápido fica a minha produção. Manufatura aditiva, a impressão 3D, quanto menos material eu colocar, mais barato e mais rápido fica a minha produção. Então é esse pensamento que antes da otimização a gente precisa implementar dentro da indústria. É pensar que eu não posso comparar a subtrativa com a aditiva e muito menos a aditiva com a subtrativa. Então esse modelo que eu estou mostrando no modelo do lado direito, eu apresentar lá dentro da minha ferramentaria e solicitar para o operador: ó, eu preciso de uma peça produzida nesse formato aqui, me produza isso. É uma condição muito difícil. Hoje os processos, tanto de impressão 3D como de usinagem, têm limitações da tecnologia, não que um seja ruim e o outro muito bom. Não, os processos de manufatura subtrativa, eu consigo chegar a dimensões muito precisas, eu consigo lapidar geometrias chegando a centésimos de milésimos de precisão em alguns modelos, que por hora ainda na manufatura aditiva não conseguimos. Então, para o futuro, eu estou vendo dispositivos híbridos, né? Eu não vejo uma substituição, mas sim uma junção dessas duas tecnologias, mas elas não podem ser comparadas em um único modelo. Eu preciso pensar de uma forma diferente. Bom, isso está muito claro, né? Que a gente precisa mudar o conceito e a forma de se projetar e de pensar para produzir a manufatura aditiva. E a Stratasys nos traz algumas soluções, né? A Stratasys tem um método de fabricação, utiliza materiais homologados até para aplicações de uso aeroespacial, realmente para atender essas demandas de manufatura direta, né? Reduzindo custos de estoque em peças sobressalentes ou personalizadas, personalização de produtos. Eu não preciso criar mais aquele design padrão pensado para fabricação convencional. Eu posso adicionar uma produção local, posso ter uma produção dentro de um ambiente de escritório, eu otimizo os processos de manufatura, otimizo o fluxo de trabalho, o workflow dentro da minha empresa e reduzo custos em gerais. Vamos entender melhor como eu chego nessas condições dentro da indústria. Os benefícios da impressão 3D, principalmente para o gerenciamento de produção, novamente, reduzindo custos de peças de estoque, reduzindo custos de montagem, pode substituir peças que não são fabricadas mais, peças descontinuadas, sobressalentes, tem um alto nível de precisão e detalhamento, economia de tempo, materiais e custos. Uma máquina, eu tenho vários materiais para atender minhas diversas aplicações, um alto nível de detalhamento e facilidade no armazenamento e mobilidade de produção. E esse é um foco que eu vou mostrar um case para vocês, onde eu quero mais bater nessa tecla para apresentar essas vantagens. Vamos entender um pouquinho, esse é um case da BMW, um dispositivo personalizado para colocar os adesivos ali colar na tampa traseira. É um case bastante conhecido já por vocês, já apresentei em outros webinars, mas é um caso de pensar de uma forma diferente, para melhorar a produtividade, o conforto do trabalhador, a facilidade de uso e um dispositivo que permite uma repetibilidade e reduz, né, por exemplo, riscos ou reduz danos no meu produto lá no final check da produção. Então, do lado esquerdo, um dispositivo totalmente não ergonômico, um dispositivo pesado, né, onde a mão do operador ali era bastante machucada. Do 30º carro, na 30ª vez que ele ia colar esse dispositivo, ele já estava bastante cansado, riscava o carro. Um dispositivo cheio de cantos vivos, sem ergonomia nenhuma. Pensando de uma forma diferente, trabalhando com otimização de massa, né, reduzindo o preenchimento interno das geometrias, reduzindo o enfio, fazendo 30%, 40% de enfio dentro das geometrias, foi criado um dispositivo totalmente ergonômico, um dispositivo bastante leve, barato e rápido de se construir. Cooper Standard passou da usinagem para a impressão 3D para fabricar esses gabaritos e acessórios, né, os jigs e features, mas das aplicações bastante conhecidas aí no mundo da impressão 3D, reduzindo o custo de média de 30% a 40%.
e o tempo de espera de 63%, fora a ergonomia de peso, uma redução de 90%. Esse case é muito legal para a gente pensar em alguns ganhos, né? O case do lado esquerdo é um gabarito de movimentação que estava ali numa esteira onde existia muita vibração para o transporte dessa peça. E ali a gente consegue visualizar 1, 2, 3, 4, 5 peças, né, montadas aí, um parafuso Allen e porcas para fixação. A esteira vibra, tenho temperaturas elevadas, eu tenho dilatação ali do metal, chegava uma certa fase ali do período, esse dispositivo ele se soltava e parava a produção porque o sensor de presença peça de fim de curso não conseguia acionar porque a peça já tinha deslocado, né? Com um dispositivo totalmente único, né? A gente eliminou essas 5 peças e criou um único dispositivo para essa produção. Eliminou esse problema, foi um dispositivo mais barato, mais rápido de se construir porque não trouxe esse serviço para um gargalo aí de uma ferramentaria. Mudando a forma de pensar, customizando peças sobre demanda. Isso é uma garra de robô, um robô de corte à água, onde essa garra segura uma peça em L e faz toda a movimentação ali para um corte direcionado, né? Uma redução de 20 dias para 3 dias de produção dessa determinada peça e um peso de 15 kg para 1,4 kg. A gente tirou uma infraestrutura de um robô que precisava de um chip ali de 30 a 35 kg para um robô agora colaborativo, muito mais barato, sem uma infraestrutura totalmente dedicada para aquele serviço, de uma forma muito rápida e de um custo muito reduzido, né? Empresas aí trabalhando como peças finais, né? Siemens Mobility abriu recentemente o seu primeiro centro de manutenção ferroviária, digitalizando, né? Um estoque digitalizado como o primeiro do mundo. Essa aplicação compõe um segundo estágio do DDM, que é trazer peças de fabricação de impressão 3D para compor o seu produto final. Então, um dos engenheiros comentou que em uma semana podemos tirar e otimizar o design, né? Em seguida, imprimir uma peça 3D e depois montar ali no meu dispositivo. Isso permite uma redução de tempo, um lead time de fabricação de 95%. Então, são peças de baixa demanda, porém com custos e prazos muito altos que foram solucionados com a manufatura aditiva. E aqui um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês sobre armazenamento e mobilidade, ter uma produção de fácil acesso. A Maersk, uma transportadora náutica, vocês devem conhecer muito bem, que tem aqueles containers cinzas, né, com o símbolo da Maersk, faz viagens de longo período, né? Eles atravessam o oceano, cruzam todo o mundo para fazer as entregas, né? E aí imaginem só, para um navio desse fazer uma viagem talvez de 30 a 15 dias, isso é uma viagem curta, precisa levar quase um navio inteiro a bordo. Porque imagina, tá no meio do oceano, quebrou uma peça, o que a gente faz se não tiver essa peça? Precisa ligar para um porto mais próximo de algum país, seja ele amigo ou não, para dar um suporte, né? Levar uma peça de reposição. Claro, não estou dizendo que a manufatura aditiva vai imprimir um eixo de um navio, claro que não, mas pequenas aplicações, pequenas peças, pequenas melhorias, até um ferramental. Já mostrei um case para vocês da Marinha Americana com também impressoras embarcadas para esse tipo de solução. Então a Maersk hoje tem equipamentos de manufatura aditiva embarcada, reduzindo o seu estoque, seja ele 10, 15%, para um estoque digital, convertendo, né, reduzindo os ativos de estoque. Vou mostrar um caso para vocês de redução de arquivos e aumento no capital de giro disponível para a sua empresa. Então, hoje eles têm um estoque digital, um estoque dentro de uma infraestrutura de um pendrive ou de uma HD e conseguem produzir peças para atender essas demandas, essas pequenas demandas de manutenção. Mas onde vale a pena utilizar a impressão 3D? Né? O que a gente tenta buscar dentro das indústrias? Peças fabricadas originalmente em polímero, claro, podem ser de metal, mas exigem um estudo um pouco mais aprimorado.
peças de difícil obtenção de prateleira, peças que necessitam ser compradas em grandes lotes e peças que são importadas com custos e prazos muito altos. Com certeza, dois desses problemas na indústria vocês encontram. Até dificuldade ou burocracias para eu entrar com uma peça dentro da minha empresa, para eu fazer uma compra, o meu fornecedor, vamos lá, um exemplo de peças de difícil obtenção de prateleira, o meu fornecedor só me vende 200 peças, quebrou duas na minha linha de produção, preciso fazer uma substituição, eu vou ficar com 98 peças em ativos no meu estoque, vou reduzir meu capital de giro para eu nem saber quando eu vou utilizar novamente essas outras peças. Isso precisa ser otimizado dentro da sua empresa. E aqui é um estudo real, um estudo de caso, um levantamento de MRP, onde a gente levantou algumas peças, nesse caso 38 itens dentro de um estoque, e baseou e a gente levantou essas informações. Custo de RP mínimo é um custo mínimo de estoque. Eu preciso ter no mínimo uma, duas ou três peças em estoque. Em 38 peças, um MRP mínimo de R$20.120,76. Um custo de MRP máximo, qual que é a máxima quantidade que eu posso ter no meu estoque daqueles determinados itens? De 48 mil, quase 49 mil reais. Então, para vocês terem uma ideia, em 38 itens, 38 peças de um estoque de uma fábrica, isso não compõe 1%, né, da quantidade de peças que eu tenho ali. A gente tem um ativo parado dentro da sua empresa de 49 mil reais, tá certo? Vamos seguindo. Então, baseado na compra ou importação, nos custos de compra ou importação, a gente comparou esses 38 modelos com a impressão 3D e teve esses determinados savings, né? Então ali eu tenho os itens, tenho a demanda anual, tenho o custo atual da minha geometria e o custo de impressão 3D. Então eu tenho um save ali em determinados modelos de 3 mil reais por peça. Quantos ativos você tem parado no seu estoque hoje? Que peças originalmente de polímero, peças de difícil obtenção de prateleira, peças que necessitam ser compradas em grandes lotes. Quantas peças hoje você tem no seu estoque que talvez poderiam ser otimizadas com a impressão 3D? Trouxe um save financeiro de 39%, 38% de cash flow, né? Trouxe essa melhoria no capital de giro da sua empresa e uma redução dentro das 38 peças, redução de estoque de 38%, trazendo todos esses modelos físicos para modelos digitais. Isso sem falar do lead time, que eu estou apresentando agora para vocês na tela. Os 38 itens, lead time de 15, 20, peças até de 60 dias para uma importação de um determinado produto, peças críticas ali para o meu setor de manutenção. Se vocês conseguirem notar aí no item 38, por exemplo, um pouquinho a segunda tabela ali no lado direito, tem um lead time de 60 dias, uma peça que eu produzo por impressão 3D em 10 minutos. Tem outro caso, o caso do item 21, 90 dias eu produzo em 6 horas. Né? Então, qual que é esse ganho? Qual que é o ganho em custos de uma resposta rápida para o setor de manutenção? Quanto vale a sua linha de produção parada? Né? Isso sem contar os itens críticos. Né? Eu puxei aí alguns itens desse primeiro levantamento que nós fizemos aí no processo de consultoria de manufatura aditiva. Esses são os dados que nós levantamos dentro da sua empresa. E aí alguns itens críticos, o MRP mínimo, quantas peças mínimas eu posso ter no meu estoque. Vamos pegar lá o item 38. O item 38, eu posso ter até uma única quantidade no meu estoque. Se na sua produção você quebra 2 peças, para você voltar a rodar, você precisa de um prazo de 60 dias para essa construção. O quanto isso te custa de dinheiro? E pensando de uma forma diferente, a gente volta lá atrás no início do nosso webinar. Eu não posso comparar as tecnologias, né? Mas eu posso substituir peças otimizando o design dos modelos. Um custo atual da peça de fabricação, originalmente de PA, poliamida ou nylon, né? De R$ 279,45, sem os impostos, sem a dificuldade, né? Toda a burocracia de entrada desse determinado produto, e um lead time de 40 dias. Pensando na impressão 3D, comparando com os modelos, eu tenho uma peça aí próximo de R$300. Desculpa pessoal, para mim tá um pouco difícil, R$136
e quando otimizada passada por um custo de R$ 89. Então, além dessas reduções, de massa, eu consigo trazer benefícios e uma resposta rápida para o meu setor produtivo, né? E eu não quero ser aqui o cara que está vendendo essas condições para vocês, né? Aqui a gente está no setor técnico, sou responsável pela área técnica de manufatura aditiva, então convido vocês a acessar esse link. Esse é um caso do Leandro Michel, da empresa Natura Cajamar, aqui de São Paulo, onde são nossos clientes e teve um estudo de caso onde ele utilizou a manufatura aditiva para a sua produção. Então acesse esse link, é um vídeo no YouTube, um webinar nosso LW Tech, né, onde a gente apresentou diversos estudos de casos, estudos reais de outras indústrias, que também vocês podem comprovar que a impressão 3D pode ser usada para uma aplicação final, para uma melhoria, otimização de estoque, uma criação de um estoque digital, né? Então aí ele fez um twister, né, para girar as peças ali, ao invés de ser aquele um tanque de vibração, talvez, para fazer esse tipo de trabalho. Isso foi de uma forma muito rápida, muito fácil, uma solução muito útil ali para a produção. Vamos entender melhor agora os jigs e features, né, onde as empresas estão utilizando isso. Eckhart has been an industrial manufacturing solutions provider since 1958. Manufacturing is a very, very difficult profession. You're under an extreme amount of pressure to work with a constrained supply base. There are part shortages, there's expedites that are coming in from all over the world. An end customer whose tastes and preferences are changing every day. Insofar as the shortage of skilled workers are concerned, this is a theme we hear constantly from our customers. We can provide solutions that are not replacing operators, but are making up for the operators that they can't hire. We see additive manufacturing, and specifically the lightweighting aspect of additive manufacturing, to be a great solution we can offer to our customers. Our customers want proven solutions. They want durable solutions. These tools are being used 60 times an hour for an 8-hour shift, 3 shifts a day, 6-7 days a week. Eckhart's motto is for the life of your line. Anytime we can replace a historically metal component with a lightweight but equally strong, if not stronger, plastic component, then we believe we have fulfilled exactly the promise to our customers that we've made. And we feel very, very strongly that 3D printing is really the catalyst. It's the enabler that allows us to work with suppliers to iterate, come up with ideas much faster, to test those ideas, and have a proven solution we can use in manufacturing. We had to design a pick-and-place robot that had a fairly specific end-of-arm tool setup. With additive manufacturing, we were able to design a couple of different prototypes, print them, try them, and ultimately, with limited time and investment, end up with a bracket for the end-of-arm tool that was exactly what we wanted. We have developed a lug nut starter tool. Normally the operator would pick up a lug nut and start it one at a time. And this is a job that is prone to lead to repetitive motion injuries for operators. Or they can use this tool that is lightweight and able to be used to start all of the lug nuts on a vehicle at once. Our big focus today is Industry 4.0, and we believe 3D printing has the potential to truly lead significant transformation in the industrial space. So for us, it's the speed and it's the customization that really ultimately is empowered through the use of 3D printing and through our relationship with Stratasys. With Stratasys and the engineering grade materials, the nylon 12 with carbon fiber, the Ultem 1010, we are able to produce durable, lasting solutions. Bom, nós vimos aí um caso da Eckhart, então uma empresa que utiliza peças de impressão 3D como aplicações de uso final, utilizando principalmente o Nylon 12 CF, o Nylon 12 Carbon Fiber, né? Um material de engenharia, de ultra performance, para essas aplicações que exigem uma resistência mecânica maior. Então, é possível. Porque imprimir é uma Stratasys. Nossa experiência significa que atendemos todas as necessidades do cliente. Nós otimizamos graças ao aumento da funcionalidade das peças, criando peças personalizadas para atender todas as dificuldades e karaokês, né, ou melhorias dentro do processo produtivo. Nós tornamos os produtos exclusivos ao permitir a criação de um dispositivo totalmente personalizado. Fazemos isso com o menor
desperdício, eu estou adicionando material para aquela construção, né, por meio de uma sustentabilidade. Tornamos mais otimizados com a logística simplificada, o caso da Maersk, por exemplo. E tudo isso é apresentado dentro do nosso processo de consultoria, né? Já pensou como a consultoria de manufatura aditiva pode ajudar a sua empresa? Então trabalhamos também com esse tipo de produto, onde mostramos justamente alguns casos de sucesso, como apresentei para vocês, peças customizadas sobre demanda com a digitalização do estoque digital, onde levantamos os produtos, os custos fiscais, custos de impostos, ICMS, IPI, PIS, CONFINS, custos de importação, lead time, e comparamos com a implementação das tecnologias de manufatura aditiva, né? Então, dimensionamos equipamentos, materiais, aplicações e trazemos um ROI, um retorno sobre investimento, para realmente entender se é viável ou não esse tipo de implementação. Hoje, com o conceito da indústria 4.0, é muito comum a gente querer se adequar e querer implementar esse conceito da nossa empresa, mas nem todas as empresas estão preparadas para isso. Benefícios desse tipo de implementação: redução de custos em peças unitárias, redução de custos administrativos e burocracias, confidencialidade do seu produto, ele fica dentro da sua empresa, não preciso terceirizar esses tipos de produtos, novos projetos e designers, validações conceituais de uma forma rápida e prática, redução de inventário, redução de infraestrutura, você tem uma produção na sua mesa de escritório, redução de ativos de estoque e diminuição do capital de giro para outros investimentos dentro da sua indústria. Então é possível, faça com manufatura aditiva, não utilizamos apenas a impressão 3D para a criação de chaveiros, e sim peças para manutenção e substituição de modelos sobressalentes, de difícil obtenção de prateleira, e conseguimos sim otimizar o seu estoque e trazer uma velocidade de resposta mais rápida ao seu setor de manutenção, produção e logística. Conte com a gente para te ajudar dentro do processo de consultoria e implementação da manufatura aditiva. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, eram esses os processos de otimização, esses os cases que eu gostaria de apresentar. E agora eu não sei se tem perguntas, né? A Jussara que vai estar nos ajudando nesses lançamentos. Se vocês colocaram algumas perguntas no chat, vou estar respondendo esses questionamentos de vocês. Não sei se a gente vai ter muito tempo, talvez, para responder todas, mas a gente se coloca à total disposição de vocês. O meu próximo slide é onde tem um QR Code que você salva direto no meu contato aí no seu celular, além do telefone de contato da LWT Sistemas e o meu celular corporativo. Então conte comigo com a LWT para estar te ajudando nisso. Vamos lá? Thaís Franco. Quais materiais podem ser impressos? Qualquer polímero? Certo, vamos lá. Muito boa pergunta, Thaís. Muito obrigado por perguntar isso. Os equipamentos Stratas, eles são equipamentos industriais, eles não são equipamentos open source, não tem um código-fonte aberto. Pensando nisso, eu não consigo modificar as características de extrusão do meu filamento. Por exemplo, eu não consigo alterar a temperatura, eu não consigo alterar, por exemplo, a velocidade do tracionamento do filamento. Então, os equipamentos Stratas só trabalham com filamentos com materiais Stratas. Dentre esses polímeros, eu vou desde a família ABS, ABS SD7 com dissipação eletrostática, ABS M30 que exibe de 50 a 70% mais resistência do que o ABS padrão convencional. Passo para a família do ASA, imprimo policarbonato com ABS, policarbonato puro, nylon 12 com fibra de carbono, ABS com fibra de carbono e até materiais derivados do PEKK, do PIC, como o UTEN 1010, UTEN 9085, que são materiais de aplicação aeroespacial com resistência química, resistência térmica, resistência mecânica muito elevadas. Então, depende da sua aplicação, a gente dimensiona isso para você, quais os materiais, qual a área de impressão e o que vai te atender melhor. Mas esses são os polímeros padrão, standard, ultra performance e de engenharia que nós temos. Se você tiver dúvida sobre algum outro material, a gente pode estar encaminhando para ti também. Soares, Paulo, a empresa está desenvolvendo algo para impressão com ligas metálicas? Essa é uma pergunta um tanto quanto capciosa, né, Paula? Mas
São informações confidenciais, mas eu posso dizer que tem bastante coisa nova chegando, tá? A gente ainda não pode falar muito sobre isso, mas tem bastante novidade que talvez possa se adequar a essa sua pergunta, né? Para o futuro, tá bom? Isso de equipamentos Stratasys. Encerramos com as perguntas. Bom, gente, muito obrigado. Queria agradecer a participação de todos. Aqui no meu próximo slide deixo meu nome, meu telefone, o QR Code para salvar meu contato, além das nossas mídias sociais e o nosso site. Gostaria de agradecer de novo a participação de todos e conte comigo com a LWT para essas novas implementações das tecnologias de manufatura aditiva.